difíceis. Queridos irmãos, eu vou passar aqui uma vinheta da nossa nova série de mensagens, é menos de 1 minuto, quero que você preste bastante atenção, fique em silêncio, que logo após nós começaremos a exposição da palavra de Deus. Amém. Luz na mente, fogo no coração, em busca do verdadeiro avivamento. É esse o título da nossa série. Essa expressão, luz na mente, fogo no coração, quem disse foi um teólogo reformado, grande avivalista, chamado Jonathan Edwards. Ele entende que o verdadeiro avivamento é isso, é luz na mente, ou seja, conhecimento profundo das Escrituras, a mente iluminada pela boa teologia, pela sã doutrina, pelo conhecimento de Deus, mas não é somente luz na mente, é também fogo no coração, ou seja, a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a nossa proposta nessa série de mensagens é exatamente a gente entender o que é um avivamento bíblico, é a gente desejar buscar esse avivamento e juntos a gente fazer isso aqui, para buscarmos o conhecimento pleno de Deus e também a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E a nossa primeira mensagem dessa série de mensagens tem por título Verdadeiro Avivamento. Está baseado em 2 Crônicas 7, versículo 11 a 16. Volte seus olhos para esse texto, farei a leitura, acompanhe atentamente na sua Bíblia e não feche a sua Bíblia até o final da exposição. Segunda Crônicas 7, 11 a 16. O texto diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós nos prostramos diante de Ti, Pai, porque em nós nada temos, precisamos do Senhor e da ação poderosa do Senhor nesse lugar, Pai, que seja o Teu Espírito falando em cada coração, iluminando a nossa mente e nos dando entendimento da Tua palavra. Desejamos e precisamos ouvir, não outra coisa, mas a Sua voz nessa noite, por isso suplicamos a Ti, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, no século XVIII, a Inglaterra vivia
em profunda decadência espiritual. Poucas pessoas acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. As igrejas ali no século XVIII estavam vazias na Inglaterra. Muitos pregadores já não tinham mais uma vida de devoção. Muitos pregadores já não tinham nenhum compromisso com a fé. Queridos irmãos, no contexto ali da Inglaterra do século XVIII, a bebedeira, a prostituição, a incredulidade dominavam aquele país. Só para a gente ter uma noção, irmãos, em Londres, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. E os estudiosos daquela época diziam o seguinte: olha, dentro de alguns anos, o protestantismo vai acabar nesse lugar. Está em decadência, as igrejas estão vazias, a igreja evangélica vai ser extinta dentro de poucos anos. Todavia, enquanto muitos tinham essa certeza que a igreja estava fracassando e iria acabar, Deus começou a mover um grupo de jovens universitários em Oxford. Dentre esses jovens estavam John Wesley, o seu irmão Charles Wesley e um amigo deles, George Whitefield. E a gente conhece bem John Wesley, mas eu desafio você a conhecer a história de George Whitefield. Ele era um grande pregador, reformado, seguia a mesma linha teológica que nós seguimos. Esses 3 foram os principais jovens, haviam outros, mas Deus começou a mover esses jovens, e esses jovens começaram a se reunir para estudar a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para consertar a vida diante de Deus, e para rogar ao Senhor que fizesse um avivamento naquele lugar. No dia 31 de dezembro de 1739, numa reunião de oração, às 3 horas da madrugada, o Espírito Santo de Deus desceu poderosamente sobre eles. E agora, aqueles jovens cheios do Espírito Santo de Deus, eles começaram a pregar a palavra de Deus com autoridade. As igrejas começaram a ficar lotadas, as pessoas começaram a ficar famintas por Deus, as praças começaram a ficar lotadas de pessoas desejosas de ouvir a palavra de Deus, e esse avivamento que Deus iniciou na vida desses jovens, varreu toda a Inglaterra. Muitas e muitas pessoas se converteram a Cristo Jesus, e segundo os historiadores, foi esse avivamento que livrou a Inglaterra do caos moral, o caos espiritual, político e econômico. Meus amados irmãos, aqueles homens se tornaram luzes na escuridão da Inglaterra e impactaram profundamente aquela nação. Talvez esse seja o resumo de um avivamento, um dos mais conhecidos na história da igreja. Durante essa série nós vamos relatar aqui muitos avivamentos genuínos que aconteceram. Amado, um avivamento verdadeiro é isso, é uma intervenção poderosa de Deus na vida da igreja, produzindo arrependimento, conversão, mudança de vida, volta para Deus, restaurando o fervor espiritual da igreja. E agora a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja viva novamente, a igreja vai transformar a realidade da nação, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus vai impactar a sociedade onde ela está inserida pelo poder do Evangelho da graça. Isso é avivamento. Pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: o que fazer? O que nós precisamos fazer para a gente experimentar um verdadeiro avivamento em nosso meio? Esse texto que nós acabamos de ler nos dá uma resposta para essa pergunta. Vamos entender aqui o contexto para a gente
entender o que esse texto irá falar ao nosso coração. Os versos que nós lemos aqui, irmãos, são palavras de Deus para Salomão, logo depois que ele construiu o templo de Jerusalém e estava consagrando o templo a Deus. Eu não vou ler aqui, mas depois leia o capítulo 6 de 2 Crônicas e você vai perceber que Salomão fez uma oração. A oração é longa, por isso eu não vou ler aqui, mas é importante a gente saber o que Salomão pediu a Deus nessa oração. Então eu vou resumir para você. Presta bastante atenção. Nesse contexto, o templo foi construído, Salomão consagrou a Deus o templo e ele começou a orar, aí no capítulo 6 de 2 Crônicas. E Salomão pediu para Deus o seguinte: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, mas se depois o teu povo se arrepender e vier aqui, se converter e pedir perdão, Senhor, ouve do céu e perdoa o seu povo. Salomão disse para Deus: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e por causa do pecado do seu povo, o Senhor cerrar os céus e parar de mandar chuva nessa terra, mas se o seu povo se arrepender e se converter e vier aqui pedir perdão, ouve do céu, perdoa o teu povo e manda chuva de novo nessa terra. Salomão disse para Deus: Senhor, quando houver fome na terra, se houver peste, gafanhoto, quando o inimigo cercar o seu povo, se houver alguma praga, se houver alguma doença, se algo terrível estiver acontecendo aqui em nossa nação por causa do pecado do seu povo, mas se o seu povo se arrepender e pedir perdão, ouve do céu, Senhor, perdoa o seu povo e restaura a nossa terra, livra-nos da crise econômica, da peste, do gafanhoto. Toda súplica que Israel fizer nesse lugar, Senhor, ouve a oração do seu povo. Resumidamente, é isso que Salomão estava pedindo para Deus, aí no capítulo 6, na oração que ele fez. Quando chegamos no capítulo 7, o texto da nossa meditação é Deus respondendo Salomão. Volte seus olhos aí para o versículo 12 e veja a resposta de Deus. Uma vez que você sabe o que Salomão pediu, veja a resposta de Deus. Versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, Salomão. Eu ouvi, Salomão, e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Olha o versículo 13, Deus começa a falar tudo aquilo que Salomão havia falado. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, Salomão, se isso tudo acontecer, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, Salomão, eu ouvirei dos céus conforme o Senhor me pediu, e eu vou perdoar o meu povo, e eu vou sarar a sua terra, eu vou restaurar a sorte de Israel. E Deus continua no versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja o Senhor. Que texto precioso, meu amado irmão. O que está acontecendo aqui é que Deus está garantindo para Salomão que os seus olhos estariam sobre o seu povo. Deus está garantindo para Salomão que os seus ouvidos estariam atentos à oração do seu povo. Querido, Deus deixou claro aqui para Salomão que ele estava disposto a perdoar e restaurar o seu povo quando eles pecassem, caso eles se humilhassem e orassem e buscassem ao Senhor e deixassem os seus pecados. Então perceba algo importante aqui, irmãos. É uma promessa para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Portanto, é uma promessa para nós, é uma promessa para a igreja hoje. No contexto aqui de Salomão, a nação de Israel era o povo de Deus, mas hoje a igreja, nós somos o povo de Deus, portanto, nós podemos nos apropriar dessa promessa que Deus fez aqui para Salomão. É uma promessa para nós, para o povo de Deus. Avivamento é para o povo de Deus, é para a igreja, não é para o incrédulo. De maneira que nós encontramos aqui alguns passos que nós precisamos dar, se nós desejamos experimentar um verdadeiro avivamento. E aí você pode me perguntar, pastor, quer dizer que é uma receita de bolo? Se a gente seguir esses passos, Deus vai fazer um avivamento? E eu vou te responder, não sei. Sabe por quê? Porque ninguém pode agendar um avivamento, ninguém pode marcar data, e nenhum ser humano pode produzir um avivamento. Só Deus que pode fazer, e Ele faz quando quer e onde quer. Mas eu sei de uma coisa: se nós não dermos esses passos aqui, não haverá avivamento para nós. Sabe por quê? Porque há aqui uma condicional. Olha como o versículo 14 começa: se o meu povo fizer, e aí ele lista uma série de coisas, então, ou seja, depois que o meu povo fizer, aí ele diz que vai ouvir do céu, vai perdoar o pecado e vai sarar a terra. Significa, queridos, que se nós desejamos um avivamento, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa arar a terra, preparar o nosso coração e esperar em Deus, que Ele derrame sobre nós o seu Espírito e faça coisas grandes em nós e através de nós. Pois bem, quais são esses passos que nós precisamos dar? Eles estão aí no versículo 14. Deus promete o perdão e a restauração. Deus promete avivamento, mas com uma condição: o povo precisa se humilhar e orar e buscar a Deus e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar o pecado. Vamos olhar então para cada um desses passos com muita atenção, meu amado irmão. Em primeiro lugar, o texto diz: se o meu povo fizer o quê, irmãos? Se humilhar. Se o meu povo se humilhar. Meu amado, entenda algo: o avivamento começa quando a igreja coloca a boca no pó. Entenda que o mundo vai ser impactado quando a igreja se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Amado, a soberba, o orgulho é o maior obstáculo para o avivamento. Jonathan Edwards, ele disse que o orgulho é a porta principal pela qual o diabo entra no coração das pessoas, e é a principal fonte de todos os danos que ele introduz na igreja e que ele usa para impedir a obra de Deus. O orgulho é algo terrível. Charles Simeon, teólogo, ele disse que a humildade é a verdadeira natureza do cristianismo. C.S. Lewis, ele afirmou que o orgulho é o completo estado de espírito contrário a Deus. A Bíblia diz que Deus odeia, abomina a soberba, o orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste, ou seja, Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos irmãos, a Bíblia está cheia de textos revelando o contraste entre a humildade necessária para que haja um verdadeiro avivamento e o orgulho que muitas vezes impede a ação de Deus nas nossas vidas. Eu pergunto para você: você tem um coração orgulhoso ou um coração humilde? Se o seu coração é soberbo, você precisa se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Eu tenho meditado nesses dias
em um livro sobre avivamento pessoal, onde o autor nos dá alguns exercícios para a gente fazer um autoexame e conseguir perceber se há soberba no nosso coração. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns itens. A diferença entre a pessoa orgulhosa e a pessoa humilde. Presta bastante atenção, vou compartilhar só algumas diferenças para você fazer um autoexame, para você constatar se há soberba no seu coração. A pessoa orgulhosa, ela se concentra nos defeitos dos outros. Já a pessoa humilde, ela fica arrasada com a noção de que ela própria tem defeitos, ela reconhece os seus defeitos. A pessoa orgulhosa, ela tem um espírito crítico, ela vive procurando e identificando os defeitos de todas as pessoas. Já a pessoa humilde é diferente, é compassiva, ela consegue perdoar o defeito do seu semelhante, porque ela sabe que ela foi perdoada por Deus. A pessoa orgulhosa, ela é autossuficiente, ela tem um espírito independente, ela se sente boa demais para precisar de Deus ou para precisar do seu semelhante. Já a pessoa humilde tem um espírito dependente. A pessoa humilde sabe que nós precisamos uns dos outros. A pessoa orgulhosa, ela deseja ser servida. A pessoa humilde, ela é motivada a servir. A pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de dizer assim: olha, eu estava errada, você me perdoa. Ela tem dificuldade de se reconciliar com as pessoas com quem ela tem problema, mas a humilde não, ela não tem problema em reconhecer as falhas e pedir perdão quando necessário. Vou parar por aqui porque no exercício são 30 itens, mas eu espero que você, só nesse iniciozinho, tenha conseguido aí fazer um autoexame. Mas o fato, meu irmão, é que o orgulho nos cega para a nossa verdadeira condição espiritual. O orgulho nos mantém à distância de Deus, o orgulho nos mantém longe de Deus, portanto, humilhar-nos é o primeiro passo que nós precisamos dar na direção de Deus. Com o coração soberbo ou orgulhoso, não haverá avivamento para nós. Eu e você conhecemos bem a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus, nessa parábola, mostra que a soberba do fariseu, o orgulho do fariseu, o cegou com relação à sua verdadeira condição espiritual. Ele achou que estava bem espiritualmente por causa do seu orgulho, mas na verdade ele estava distante de Deus. Você conhece a parábola e sabe que o fariseu, ele se coloca de pé ali na sinagoga, porque o orgulhoso, ele gosta de aparecer diante das pessoas, e ele orou com a cabeça erguida, dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses pecadores aí. Aqui tem ladrão, tem prostituta, eu não sou como esse publicano, cobrador de impostos, eu sou diferente, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo aquilo que eu ganho, eu sou muito melhor do que eles, muito obrigado por quem eu sou. E Jesus diz que o publicano, cobrador de impostos, pecador, ele teve uma postura diferente. Ele se dobrou diante de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse que o que voltou para casa justificado não foi o fariseu, mas o que voltou para casa justificado foi o publicano, aquele que reconheceu a sua dependência de Deus, aquele que se humilhou diante de Deus e disse: Senhor, eu preciso do Senhor. E Jesus termina essa parábola dizendo algo muito interessante. Ele disse assim: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. O avivamento, ele começa com choro.
ele começa com pranto, ele começa com um coração quebrantado diante de Deus, ele começa com humildade diante de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, fica claro para nós que Deus tem um lugar especial em seu coração para aqueles que sentem mais intensamente a sua pecaminosidade. O Salmo 34, o salmista diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isaías 57, o profeta diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 66, verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, e quem treme na minha palavra. Tiago disse que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede a sua graça aos que são humildes. O primeiro passo, meu amado irmão, para experimentarmos um verdadeiro avivamento, é nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus, entender que nós dependemos de Deus, do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça sobre as nossas vidas. Mas em segundo lugar, se o meu povo se humilhar e fazer mais o que, irmãos? Orar. Se nós queremos experimentar as maravilhas de Deus, nós precisamos viver uma vida comprometida com a oração. Porque, meu amado, a oração, ela é o oxigênio que mantém a nossa vida espiritual. É por meio da oração que nós dialogamos com Deus, é por meio da oração que nós mantemos a nossa intimidade com o Pai, é por meio da oração que nós somos abençoados espiritualmente. E, amado irmão, entenda que sem oração nós nos tornamos vazios de poder. Sem oração nós vamos depender das nossas próprias forças e não dos recursos ilimitados do céu, do Senhor dos exércitos. O texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Tem uma lógica aqui na ordem dessas palavras. Primeiro se humilhar, depois orar. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque somente quando nós nos humilhamos diante de Deus, é que nós aprendemos o que é a verdadeira essência da oração. Só quando nós nos humilhamos, só quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, é nesse momento que nós nos sentimos impulsionados a buscar a Deus de todo o coração, porque quando nós reconhecemos que somos frágeis, que somos fracos, nós não iremos querer depender das nossas próprias forças, e é aí que nós passamos a depender dos recursos ilimitados de Deus. Portanto, meu amado irmão, quando nós nos humilhamos e buscamos a Deus de todo o coração, nós estamos dizendo para Deus que em nós nada temos. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós dependemos do Senhor. Eu não vou conseguir realizar com a minha capacidade, com a força dos meus braços. Eu dependo do Senhor, da sua força e do seu poder. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, é nesse momento que nós paramos de querer fazer tudo do nosso jeito e passamos a depender de Deus, e orar a Deus, e clamar a Deus, e é nesse momento que coisas grandiosas acontecem, porque a gente tira, digamos assim, o nosso time de campo e falamos: Senhor, é do Senhor que nós dependemos. E quando Deus entra em ação, não há nada que seja difícil demais para aquele que criou os céus e a terra.
e tem todo o poder. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos que nós não somos capazes de realizar a obra de Deus na força do nosso braço, com o nosso poder de persuasão, é isso que nos motiva a orar de verdade, e é aí que nós vamos depender totalmente do Senhor. Enquanto a gente não se humilha, a nossa postura diante de Deus é como a do fariseu: eu sou muito bom, Senhor, deixa comigo que eu dou conta, e nada acontece. Mas quando a gente se humilha, irmãos, é aí que coisas grandiosas acontecem em nosso meio. Se nós olharmos para o testemunho das Escrituras Sagradas, nós veremos que os grandes homens e mulheres de Deus eram homens e mulheres de oração. Nós veremos que os grandes movimentos de Deus, todos eles foram precedidos de oração. Se nós olharmos, queridos irmãos, para o testemunho da história da igreja, nós veremos a mesma coisa. Os grandes avivamentos foram precedidos de oração, os grandes avivalistas eram homens de oração, os grandes reformadores foram homens de oração, Lutero, João Calvino, John Knox e tantos mais. E se nós desejamos experimentar as maravilhas de Deus nesse lugar, não vai ser diferente conosco. Nós precisamos nos humilhar e bombardear os céus com a nossa oração, na certeza de que essa promessa é uma promessa para nós. Os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer nesse lugar, e nós precisamos crer nisso, irmãos. Todos os avivamentos foram precedidos de oração. Mas em terceiro lugar, irmãos, se humilhar e orar e fazer mais o quê? Me buscar. Nós precisamos buscar a Deus. Veja, não é somente orar de uma forma mecânica, superficial e repetitiva. Para muita gente, irmãos, a oração são vãs repetições de palavras. Mas a nossa vida de oração precisa ser mais do que fazer uma oração decorada na hora do almoço e outra oração decorada na hora de dormir. Tem que ser mais do que isso. Nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos desejar verdadeiramente a presença de Deus. Nós não podemos nos conformar sem a presença viva de Deus em nossa vida. E quando nós falamos de buscar a Deus, o primeiro texto que me veio à mente foi o Salmo 32, que o Salmo 42, onde o salmista, no versículo 1, em todo o salmo, mas o versículo 1, ele expressa a sua sede de Deus, quando ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quero convidar você a visualizar a imagem aqui desse versículo. Essa imagem transmite um período de seca. Imagina, um período de seca. E aí tem uma corça, e para quem não sabe, a corça é um animal. E uma corça, nesse período de seca, ela está caminhando e ela está se esforçando para encontrar água para saciar a sua sede. E ela deseja e ela precisa encontrar água para sobreviver. E se essa corça sedenta não encontrar água, ela morre. É por isso que ela procura desesperadamente encontrar uma fonte de água, porque a sua vida depende disso. Aí o salmista pega essa imagem e ele diz assim: da mesma forma que a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Perceba que há aqui uma metáfora desse profundo desejo pela presença de Deus. O Deus do salmista é o Deus da sua vida. Ele não poderia viver sem o Senhor. Ele busca intensamente a presença do seu Deus. Ele tem sede de Deus. Ele, querido irmão, entende que a sede não tem a ver com algo que seja periférico. A sede não tem a ver com alguma coisa que eu
tenho a opção de escolher se eu vou saciar a minha sede ou não. A sede tem a ver com aquilo que é vital para a gente. Se não tem água, também não tem vida. Portanto, diante aqui do salmista, nós estamos diante de um homem que requer a presença de Deus para sobreviver no seu dia a dia. Ele não vê a possibilidade de viver distante de Deus, ele precisa de Deus, ele tem sede de Deus. Então perceba que buscar a Deus é mais do que somente orar de forma superficial, mas é buscar a presença de Deus com intensidade, é se mover, é se esforçar, é ir à igreja, é ler a Bíblia, é orar sem cessar, é jejuar, é orar de madrugada, é não se conformar com uma vida espiritual medíocre e rasa, é não se conformar enquanto não mergulhar em águas mais profundas, é não descansar enquanto não saciar a tua sede, é não desistir enquanto não desfrutar da presença gloriosa de Deus na sua vida, é buscar até encontrar e desfrutar de deleite, de prazer, de intimidade com Deus. Meu amado, quantas vezes nós estamos aqui na igreja, mas estamos distantes de Deus? Quantas vezes nós adoramos a Deus com a boca, mas o nosso coração está longe de Deus? Deixa eu dizer algo para você. É muito comum a gente, depois de um dia de trabalho, imagina uma sexta-feira, e aí você fica doido para terminar o seu horário, para chegar em casa, tomar um banho, sentar no sofá, ver um filme e comer alguma coisa. Agora, quantas vezes a gente tem essa mesma vontade, esse mesmo desejo para buscar a face de Deus? Imagina, estou doido para terminar aqui o meu horário de trabalho, para eu chegar em casa, para quê? Para eu entrar no meu quarto, trancar a porta, abrir a minha Bíblia e me alimentar da palavra que procede da boca de Deus. Eu anseio o momento quando eu estarei a sós com Deus, no secreto do meu quarto. Buscar a Deus é isso, ter sede de Deus é isso precisa acontecer conosco. Talvez já tenha acontecido com você, talvez tenha muito tempo que não acontece, e a promessa de avivamento é a promessa de que isso pode voltar a acontecer para a glória de Deus. Esse desejo pode voltar a arder no nosso coração. É isso que nós precisamos buscar. Amado irmão, precisamos ter sede de Deus, com a consciência de que nós precisamos desesperadamente da presença de Deus manifesta em nossas vidas. Se nós queremos um avivamento verdadeiro, precisamos buscar a Deus, assim como a corça suspira pelas fontes das águas. Mais ainda, irmãos, se humilhar e orar e me buscar e fazer o que mais? E se converter dos seus maus caminhos. Significa abandonar o pecado, mudar de direção. Presta atenção aqui, querido. Deus está dizendo aqui o seguinte para o seu povo: a minha presença está retida de vocês, porque tem pecado no meio de vocês, tem práticas, tem hábitos que precisam ser abandonados. Queridos irmãos, a triste realidade no meio da igreja hoje é que muitos se apresentam como evangélicos, mas não aparentam uma vida de santidade. Muitos se apresentam como crentes no Senhor Jesus, mas continuam negando a fé pelo seu comportamento. Pessoas estão na igreja, mas não apresentam sinais de arrependimento, não apresentam sinais
de mudança de vida, de mudança de atitudes. São pessoas que até estão na igreja, que leem a Bíblia, que oram, que cantam, que pregam, mas vivem acobertando os seus pecados, vivem sem integridade, vivem sem verdade, vivem sem transparência, vivem uma vida somente de aparência. O problema é que uma vida de aparência é uma vida sem poder. O problema, meus amados irmãos, é que uma vida hipócrita impede o crente de ser revestido com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus. De maneira, meus amados irmãos, que nós precisamos tratar a sério o pecado. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Por isso que nós precisamos de um avivamento, que o avivamento nos desperta. Sabe por quê? A gente vai se acostumando com as coisas. E a igreja hoje tem pouca consciência de pecado. Os crentes já não choram mais por causa do pecado, não sentem mais tristeza quando pecam diante de Deus, estão se acostumando com o pecado, estão tendo a mente cauterizada, estão se conformando com o mundo, ou seja, todo mundo faz, é normal. Ei, não é normal. Nós não podemos nos conformar com a prática pecaminosa. Portanto, se nós desejamos um verdadeiro avivamento nesse lugar, nós precisamos consertar a vida diante de Deus. Se nós desejamos um verdadeiro avivamento, nós precisamos abandonar todos os hábitos que desagradam a Deus. Sabe por quê, querido irmão? Porque é impossível andar com Deus e viver o hábito do pecado ao mesmo tempo. É impossível. Ou nós rompemos com Deus e vamos viver a prática do pecado, ou nós rompemos com o pecado e desfrutamos de intimidade com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Presta bastante atenção. Enquanto nós abrigarmos práticas pecaminosas em nossas vidas, enquanto nós cultivarmos pensamentos impuros em nossas mentes, enquanto nós alimentarmos os nossos olhos com lascívia, não haverá avivamento para nós. Nunca houve um avivamento na história da igreja que não tenha sido precedido de arrependimento, confissão de pecado, choro, pranto, conserto diante de Deus. Se converter dos seus maus caminhos, parar de fazer o que desagrada a Deus, mudar o que precisa ser mudado nas nossas vidas. Quero concluir, meu irmão, quero que você preste bastante atenção aqui para a gente concluir. Quero concluir dizendo para você que tem mais de Deus para nós experimentarmos. Amém, irmãos? Desejo de Deus, entenda isso, não é somente nos levar para o céu, mas é trazer o céu na terra, é nos fazer desfrutar da sua presença gloriosa, é fazer grandes coisas através de nós. Quero dizer para você, que se você já teve muitas experiências profundas com Deus, quero dizer para você que tem mais ainda de Deus para você experimentar. Há águas mais profundas para nós. O texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Há uma promessa aqui. Mas primeiro, a igreja precisa se voltar para Deus de todo o coração, se humilhar e orar e abandonar o pecado. Então, depois disso, o que vai acontecer? O texto diz que Deus ouve o nosso clamor, Ele perdoa o nosso pecado, Ele sara a nossa terra. Agora eu quero chamar a sua atenção para o quão preciosas são essas três promessas aqui. O texto diz que Ele irá nos ouvir.
e aqui a gente conclui. Ele irá nos ouvir. Meu amado irmão, entenda o que está sendo dito aqui. Deus está prometendo que, se nós levarmos Deus a sério, e se nós cumprirmos o que Ele nos exige, Ele irá ouvir dos céus, e as janelas dos céus serão abertas, e o poder de Deus se manifestará, e a glória de Deus encherá esse lugar. A promessa de Deus é que Ele irá com toda certeza ouvir o nosso clamor, se nós levarmos Deus a sério e cumprirmos o que Ele exige de nós. Mas Deus promete mais. Ele irá nos perdoar. Meu amado, você tem noção da preciosidade dessa promessa? Porque coisa terrível é ter pecados não perdoados. Não ser perdoado significa ser inimigo de Deus, mas Deus está dizendo aqui: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu irei perdoar, cancelar a sua dívida, cancelar o seu pecado. Não há algo mais precioso do que essa promessa. E por fim ele diz que irá nos curar, sarar a nossa terra. Querido, eu preciso de cura. Eu preciso ser sarado. Em muitas áreas da minha vida você precisa de cura. A sua família precisa de cura, precisa de restauração. Essa cidade precisa ser transformada pelo Evangelho. Essa nação precisa de cura, precisa de transformação. E às vezes, quando nós olhamos para a realidade ao nosso redor, a realidade na nossa sociedade, a realidade em nossa nação, tanta maldade, injustiça, corrupção, crise econômica, violência, falta de segurança, corações endurecidos, pessoas que não querem saber de Deus. Quando nós olhamos para essa realidade, parece que não há esperança. Aos nossos olhos, a solução parece distante demais, parece que é impossível, mas o nosso Deus, Ele está dizendo aqui, que se nós nos humilharmos, se orarmos e buscarmos a sua face, e abandonarmos o nosso pecado, Ele nos ouvirá, Ele nos perdoará, e Ele irá sarar a nossa terra, e Ele poderá transformar a realidade que nos cerca, e a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, poderá impactar essa nação, pelo poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus, e Ele é fiel e poderoso para cumprir. Quero desafiar você, meu amado irmão, a se voltar para Deus de todo o coração. É sobre isso que nós vamos falar nessa série. Quero desafiar você hoje a se voltar para Deus de todo o coração. Quero dizer para você que quando nós nos empenhamos na busca pela plenitude do Espírito Santo de Deus, é desconfortável para nós, porque a palavra de Deus nos confronta, mas esse é o caminho para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Quero desafiar o seu coração a se voltar para Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nossa vida, Deus tem coisas maravilhosas para fazer nessa igreja. Nós temos orado, nós temos pedido ao Senhor, mas nós precisamos fazer aqui, precisamos dar alguns passos. O que nós vimos hoje foi isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus... se o meu povo fizer isso, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar o meu povo, eu vou transformar a realidade que o cerca. Meu amado irmão, a minha oração é que você saia daqui com um coração desejoso de experimentar águas mais profundas no seu relacionamento com Deus. Eu repito o desafio o seu coração. Volte-se para Deus, volte-se para Deus, faça o que precisa ser feito. Nós vamos orar, mas antes de orar, quero te convidar a estar aqui no próximo domingo, quando nós daremos continuidade a essa série de mensagens. Convide alguém para estar aqui conosco, para ouvir a palavra de Deus. Você que
participe, se não puder participar,